Boa tarde. Tudo bem, gente? Tudo bem? Não? Por quê? Vamos lá para a nossa aula de hoje, nossa 13ª aula, né? Hoje a gente vai falar de taxas relacionadas e aproximação linear, tá? Taxas relacionadas, que é um conteúdo bem legal, um conteúdo que a gente vai usar os nossos conhecimentos de derivada, em especial a regra da cadeia. A gente vai continuar usando ela bastante, tá? Para resolver problemas aplicados, né? A gente vai pegar um contexto e vamos usar a derivada para resolver, tentar responder alguma coisa nesse contexto, tá? Então, vamos supor que nós temos duas variáveis, x e y, onde essas variáveis, na verdade, são funções de uma terceira variável. Então, x é uma função de uma terceira variável t. Geralmente, essa variável t vai ser o tempo nos problemas que a gente vai perceber, tá? Mas nem sempre, pode ser que seja outra grandeza. Então eu tenho x e y, que são funções de uma certa variável t, tá? Então x é uma f de t, y é uma g de t. Por serem funções, nós obviamente vamos assumir que essas funções são funções deriváveis. Então nós podemos derivar essas funções, obter, ou seja, as taxas de variação dessas funções, a taxa de variação da função f e da função g. Então eu vou ter, na verdade, uma dx dt, lembra da notação de Leibniz? Estou derivando a função x em relação à variável t. Então dx dt vai ser a minha taxa de variação da função f, e dy dt vai ser a taxa de variação da função g. Tudo bem até aí? Agora vamos supor, é isso que eu tenho, ó. Tenho x como uma função de t, y como uma função de t, e eu tenho as taxas de variação, dessas duas funções. Agora vamos supor que essas funções x de t e y de t, elas se relacionam, elas estão relacionadas através de uma equação. E em geral é isso que a gente vai precisar atacar nos problemas de taxas relacionadas, encontrar a equação que relaciona as duas funções. Tendo essa equação, nós podemos derivar essa equação em relação, obviamente, à variável t. Tá? Derivando essa equação em relação à variável t, derivada da constante é constante, né? Então deixa zero mesmo. Nós vamos ter uma equação relacionando as taxas de variação dx dt e dy dt. Então a brincadeira vai ser a seguinte: eu vou ter uma equação que relaciona as duas funções x e y, e a partir daí, quando eu derivo essa equação, eu obtenho uma nova equação, só que não mais com as variáveis x e y, e sim com as taxas de variação delas. Ou seja, as taxas de variação das funções x e y estarão relacionadas através de uma nova equação. Daí o nome de taxas relacionadas, porque as taxas vão estar relacionadas através de uma equação. Tudo bem? Então essa vai ser a nossa dinâmica. A gente vai pegar, sempre o primeiro passo, tentar encontrar uma equação que envolve essas variáveis. E daí você deriva a equação e responde o problema. Tá? A gente vai fazer vários exemplos, vários exercícios disso na aula de hoje, para a gente entender mais ou menos como que funciona essa dinâmica, tá? Começando por esse exemplo, que diz o seguinte, ó: se a área A de um círculo de raio R, se a área A de um círculo de raio R se a área A de um círculo de raio R e o círculo expande à medida que o tempo passa, encontre dAdt em termos de dr dt. Ou seja, o que é dAdt? É a taxa de variação da área em relação ao tempo.
E o que é dr dt? É a taxa de variação do raio em relação ao tempo. Então, esse círculo está expandindo. A área dele está se expandindo, então o raio dele também está se expandindo. Ou seja, à medida que o tempo passa, a área e o raio desse círculo aumentam. O que isso significa? Significa que essa área, ela é uma função do tempo. Para cada instante eu tenho uma área. E também significa que o raio é também uma função do tempo. Para cada instante eu tenho um raio. Ambos estão se expandindo com o passar do tempo. Então são funções de t. Tudo bem? Se ambos são funções de t, então pelo que nós vimos anteriormente, eu vou tentar relacionar as taxas de variação da área em relação ao tempo e do raio em relação ao tempo. Só que para eu conseguir relacionar essas taxas, eu preciso de uma equação que relacione essas variáveis. Como é um círculo, e eu estou falando da área do círculo e do raio do círculo, está na cara qual é a equação que a gente vai usar, que é a fórmula da área de um círculo, né? Então, a área de um círculo, eu vou colocar área em termos de t, para indicar que é a função área. Ela é igual a quê? Como é que a gente calcula a área de um círculo? πr quadrado. Então, aqui vai ser π vezes o raio, que é a função do tempo, ao quadrado. Tá claro, gente? Já tenho a equação que relaciona essas duas variáveis. O que eu vou fazer agora? Eu vou derivar essa equação em relação à variável comum, que é a variável t. Tá? Então, vou derivar ambos os membros dessa equação em relação a t. Então, a derivada disso aqui tem que ser igual à derivada disso aqui. E agora, galera, quando nós formos calcular a derivada disso aqui, a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer que as funções a e r são funções de t, e eu estou derivando em relação a t. Então, o que eu tenho que usar? A regra da cadeia. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a derivada de a em relação a t? É 1 dA dt, porque a é função de t, então eu tenho que usar a regra da cadeia. Tá claro? Tudo bem? Isso tem que ser igual a... Bom, π é constante, eu vou tirar ele aqui. E qual é a derivada de r ao quadrado? Lembrando que r é função de t. Derivada de r ao quadrado é 2r. E como r é função de t, fica dr dt. Tudo bem? Alguma dúvida? Pronto, acabamos de achar a equação que relaciona as duas taxas de variação que nós tivemos no problema. A taxa de variação da área em relação ao tempo e a taxa de variação do raio em relação ao tempo se relacionam através dessa equação. dA dt é 2πr dr dt. 2πr é um negócio que a gente já ouviu, né? O que é 2πr? É o comprimento da circunferência. Né? É o comprimento da circunferência, tá? Tá claro, gente, isso? Tudo bem? Pronto. Então, essa é a letra A. É o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo diz isso aqui, ó. Suponha que petróleo vaze por uma ruptura de um petroleiro e espalha-se em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo,
Quão rápido a área do vazamento estará crescendo quando o raio é igual a 30 metros? Então a brincadeira é a seguinte, ó. Você tem uma mancha de óleo aqui, ó, de petróleo, né? Vai se espalhando num padrão circular. Você tem um certo raio aqui. Tá? E você tem a área disso. Tá bom? Mais uma vez, a área é função do tempo. E o raio também. Porque à medida que o tempo passa, você tem uma área e um raio correspondente. Certo? O que ele quer? Volta lá no problema, por favor. O que ele está pedindo? Olha só. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, o que é esse dado, gente? 1 metro por segundo é a taxa de crescimento do raio em relação ao tempo. Então isso, na verdade, é dr dt é igual a 1 metro por segundo. Fez sentido isso para vocês? Taxa de variação do raio em relação ao tempo. A cada 1 segundo, o raio cresce 1 metro. Tá bom? Vamos lá de novo. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido... Rapidez é velocidade. Velocidade é taxa de variação. Quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio for igual a 30? Ou seja, eu quero a taxa de variação da área em relação ao tempo. Em que momento? Quando o raio for igual a 30 metros. Ficou claro, gente, para vocês, os dados do problema? Tá? Bom, isso aqui é um círculo. E a gente já sabe do exemplo anterior como as taxas de variação da área e do raio de um círculo se relacionam. Elas se relacionam através dessa equação. Se nós não tivéssemos feito esse exemplo anterior e só tivéssemos começado por esse problema, a gente teria que fazer esse passo anterior agora. A gente teria que primeiro achar essa taxa, como que essas taxas de variação se relacionam. Tá bom? Mas já que a gente fez, então eu já vou usar aquela relação. Então dA dt num círculo é 2πr dr dt. É assim que elas se relacionam. Então vamos lá. A taxa de variação da área em relação ao tempo vai ser 2π. O raio tem que ser quanto? 30. Eu quero quando o raio é 30. Então vou substituir aqui, ó. Vezes 30 vezes. E qual que é a taxa de variação do raio em relação ao tempo? 1 metro por segundo. Então isso aqui, essa taxa vai ser dA dt igual a 2π vezes 30 vezes 1 dá 60π. O que? Qual a unidade que a gente usa aqui? É a taxa de variação do que? Da área. Unidade de área, se o raio é dado em metro, a área é metro quadrado. Então aqui é metro quadrado por segundo. Pronto. Então, no momento em que o raio for 30 metros, como a taxa de variação do raio em relação ao tempo é de 1 metro por segundo, a velocidade com que a área vai estar aumentando é de 60π metros quadrados por segundo. Ficou claro isso? Beleza. Então esses são problemas de taxas relacionadas. É isso que a gente vai fazer bastante hoje, tá? Tem uma seção lá no livro do Stuart e do Guidoriz também, mas vocês podem se debruçar mais fortemente no Stuart, só sobre taxas relacionadas, com muitos exercícios legais lá para vocês brincarem, se divertirem e se prepararem para o teste, tá? Vamos ver o próximo.
Qual foi o erro? Ah, aqui é 11/7, né? Ah, tá. Ah, é 11/7. Me chamou? Não? Tá. Olha esse aí, ó. Um tanque cilíndrico com raio de 5 metros está recebendo água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Tá, então eu tenho, ó, um tanque cilíndrico aqui, deixa eu... O raio do tanque é 5 metros. 5 metros. Está recebendo água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. O que vocês acham que é esse 3 metros cúbicos por minuto? É a taxa de variação do quê? Do volume de água em relação ao tempo. Então isso ali, ó, é dV/dt. dV/dt, que é a taxa de variação do volume de água em relação ao tempo, é de 3, né? 3 metros cúbicos por minuto. Ou seja, a cada minuto, nesse tanque vai entrando 3 metros cúbicos de água. Como 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, então a cada minuto está entrando 3.000 litros de água, tá bom? Mas vamos trabalhar em metros cúbicos mesmo. O que ele... Bota lá de novo, por favor. Tá, quão rápido a altura de água está aumentando? Então aqui a brincadeira é a seguinte, ó. Você vai colocando água aqui nesse recipiente e o nível da água vai subindo. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ou seja... a altura é uma função de t. Concorda? Porque com o passar do tempo, o nível da água vai aumentando. Então vai variando de acordo com o tempo. Então isso significa que essa alturazinha aqui, ó, h, ela é uma função de t. Então quando ele pergunta quão rápido o nível da água está aumentando, ele quer, na verdade, a taxa de variação da altura em relação ao tempo. É isso que ele está nos pedindo. Fez sentido isso? Tudo bem? Então vamos lá. Eu preciso de uma equação que relacione essas duas funções. A função V, que é o volume de água que está abastecendo esse tanque, e o nível da água no tanque. Vamos tirar uma foto nesse instante. Está enchendo de água, né? Tira uma foto nesse instante aqui, ó, da água. Como é que tu calcularias esse volume de água? O volume do cilindro. Exatamente. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Π vezes R ao quadrado vezes H, que é a altura. A área da base vezes a altura. Geometria espacial, segundo ano de ensino médio. Ah, professor, então quando o nível da água estiver mais aqui, é a mesma fórmula? Sim, só que a altura vai ser diferente. Ok? Tá bom? Já temos a equação que envolve as duas variáveis. Lembrem-se que esse raio é constante. Então eu vou até substituir logo aqui, ó. Vai ficar π vezes 5 ao quadrado vezes H. Ou seja, o volume vai ser 25π vezes H. Essa é a expressão que nós iremos utilizar. O que eu faço? Eu vou derivar em relação a t
ambos os membros dessa equação. Então vamos lá. Lembrando que V é função de t. Não anotei aqui, mas está claro que V é função de t, porque à medida que o tempo passa, o volume de água aumenta, varia, tá? Então dV dt é 1 dV dt, porque V é função de t. 25π é constante. Então fica aqui. Tá? E dH dt é dH dt mesmo. Tá claro? Ok? Então, quando o volume for de 3 metros cúbicos por minuto, qual que vai ser a taxa de variação da altura em relação ao tempo? Aí eu venho aqui e substituo. Ó. Vai ficar 3 igual a 25π dH dt. Então, se eu passar esse cara dividindo, dH dt, taxa de variação da altura em relação ao tempo, vai ser 3 sobre 25π, o quê? Qual unidade? Metro, porque agora eu estou calculando a taxa de variação da altura em relação ao tempo. Então vai ser metro por minuto, do tempo continua o mesmo. Pronto. Então, quando a velocidade da água, a vazão da água for de 3 metros cúbicos por minuto, o nível de água no cilindro vai aumentar a uma taxa de 3 sobre 25π metros por minuto. Tranquilo? Beleza, olha só como é fácil. Ah. Tem umas questões bem legais lá no Stuart, tá? Essa B aí, eu acho que é lá do Stuart. Essa B é um problema clássico de taxas relacionadas. Olhem só. Uma escada com 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada estiver a 3 metros da parede? Então vamos entender, vou fazer uma ilustração aqui para nós entendermos o que está acontecendo nessa situação. Tá? Isso aqui é a parede. Esse aqui é o chão. E aqui está a escada. Tá? Qual é o comprimento da escada? 5 metros. Comprimento da escada. Tá bom? Aí a brincadeira é a seguinte, ó. A base da escada, ela desliza para lá a uma velocidade de 1 metro por segundo. Quando essa base desliza para cá, o topo da escada desliza para baixo. E eu quero saber exatamente qual que é essa velocidade em metro por segundo em que esse topo da escada está deslizando para baixo, mas eu quero em um certo instante, em um certo momento,
Porque taxa de variação, a gente estuda taxa de variação instantânea. Não é isso que a gente estuda aqui em cálculo? Então, a taxa de variação instantânea em que momento? Quando essa distância daqui para cá, ó, for de, puxar mais ou menos aqui assim, for de 3 metros. Quando isso aqui for 3 metros. Então, quando for 3 metros, a escada vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Né? Vai estar mais ou menos aqui assim. Aí o topo vai estar mais ou menos aqui. Nesse instante, qual que é a velocidade? Entendeu o problema? Tá, então como é que resolve? Eu estou falando de comprimentos. Esse comprimento aqui, quando está deslizando a base, esse comprimento está aumentando a taxa de 1 metro por segundo. E esse comprimento aqui ele vai estar diminuindo. E eu quero saber essa taxa de diminuição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse comprimento daqui para cá de x e esse daqui para cá de y. Percebam que x e y são funções de t. Por que são funções de t? Porque à medida que o tempo passa, eles variam. Concorda? Tudo bem? Tá. O que a gente falou logo no início? Que quando nós identificamos as nossas variáveis em relação a t, nós precisamos de uma equação que relacione elas. Qual que é a equação que a gente vai usar aí? Pitágoras. Pronto, fechou, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é a hipotenusa do triângulo, isso aqui é x, isso aqui é y. Então, por Pitágoras, eu tenho o seguinte, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado. Concorda? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Já tem a equação que relaciona as duas variáveis. O que eu faço agora? Derivo. Então, derivando. Vou derivar em relação a t, o lado de cá e o lado de lá. Como é que vai ficar? Lembrando que x é função de t e y também é função de t. Então, derivada de x ao quadrado em relação a t, 2x dx dt, porque x é função de t. Não esquece da regra da cadeia. Mais derivada de y ao quadrado, 2y dy dt, igual derivada de 5 ao quadrado, 0. Tudo bem? Tá? Observe que dá para simplificar tudo por 2. E nós estamos interessados em que a taxa de variação de x em relação a t. Então, eu quero a velocidade com que o x está diminuindo. Então, é isso aqui que eu quero. Tá? Então, vou tentar isolar esse cara. X dx dt tem que ser igual a menos y dy dt. Tudo bem, galera? E esse x que está multiplicando, passo dividindo, tá? Então, dx dt vai ser igual a menos y sobre x dy dt. Esse cara que está multiplicando, passa dividindo, fica menos y sobre x dy dt. Pronto, olha, a equação que relaciona as taxas de variação. Aí observem, quanto que é
dx dt, 1 metro, dx dt não, dy dt, né? 1 metro por segundo, que é a velocidade com que a base da escada está se afastando. Só que nesse caso, eu estou precisando dos valores de x e y nesse momento. Na verdade, o valor de y ele me deu, né? Ele quer dx dt quando y for 3. Isso aqui é o valor de y. Então, esse y aqui, ó, ele é 3 metros. Só que eu não sei qual que é o valor de x nesse momento. Ou seja, quando y for 3, eu não sei quanto é x. Tem como eu descobrir? Tem, né? Daqui, ó. 4. Triângulo pitagórico. Né? Aqui é 5. Quando aqui for 3, é porque aqui vai ser 4. Tá? Quando y é igual a 3 metros, temos o seguinte: x quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, x quadrado é igual a 25 menos 9. X vai ser igual a raiz quadrada de 16. E, portanto, x vai ser igual a 4 metros. Essa continha não precisava ser feita, mas só para reforçar, tá? Quando você tem um triângulo de lados 5 e o outro 3, triângulo retângulo de lados 5 e 3, o outro só pode ser 4. Tá bom? Ok? Então, substituindo, eu tenho o seguinte, ó, que dx dt vai ser igual a menos o y, que deu 4, o x, desculpa, o y é 3, o x deu 4, e o dy dt é 1, ou seja, conclusão, dx dt é de menos 3/4 de metros por segundo. Então, essa é a taxa de variação em que o topo da escada está caindo. Por que negativo? Porque o tamanho x está diminuindo. Tá bom? Esse negativo é porque esse comprimento x aqui está diminuindo. Então, é a velocidade com que essa distância está diminuindo. A velocidade de 3/4 de metro por segundo. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Então, observe que esse problema já não foi tão trivial quanto os outros, né? E geralmente é isso que acontece, tá? Você vai ter uma situação problema, você vai ter que, a partir dessa situação problema, encontrar uma equação que envolva as variáveis, derivar para relacionar as taxas através de uma equação e poder resolver o problema. Tá bom? Olha este exemplo. 2 carros iniciam o movimento partindo de um mesmo ponto. Opa! Eles vão partir desse ponto aqui. Um viaja para o sul, para baixo, a 30 km por hora. O outro viaja para o oeste a 72 km por hora. Oeste, esquerda, né? Oeste. 72 km por hora. Tá bom? A qual taxa a distância entre os carros está aumentando 2 horas depois? Ou seja, 2 horas depois da partida. Eles vêm andando, um vem a uma velocidade constante de 30 km por hora, o outro 72 km por hora, e a distância entre eles também está aumentando. Tudo bem? Quando o tempo for de 2 horas, daqui a 2 horas, a partir do momento que eles partem daqui, depois de 2 horas, qual é a taxa de variação da distância entre eles em relação ao tempo? Ou seja, qual é a velocidade em que essa distância entre eles está aumentando?
Então vamos lá, vamos tentar fazer a mesma coisa. Eu vou chamar esse tamanho aqui de x, e isso por sua vez será uma função de t, todo mundo concorda? Porque à medida que o tempo passa aqui aumenta. E esse tamanho aqui eu vou chamar de y, e à medida em que o tempo passa, esse y aumenta. Então isso é uma função de t também. Tá bom? Ok? E eu quero essa distância entre eles. Não vou chamar de d, não. Vou chamar de z. O que eu quero? Eu quero a taxa de variação dessa distância z em relação ao tempo t. É isso que nós queremos. Tudo bem? O que dá para usar aí, galera? Pitágoras de novo. Né? Aqui claramente nós temos um triângulo retângulo, então eu posso dizer que z ao quadrado por Pitágoras eu posso dizer que z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas agora percebam o seguinte: x, y e z são funções de t. Então, na verdade, agora eu tenho 3 variáveis. Pode acontecer, professor? Pode. Se tiver a equação que relaciona elas 3, sem problema. E está lá a equação: z quadrado, x quadrado mais y quadrado. Tudo bem? Tudo tranquilo? O que eu vou fazer agora? Derivo, né? Então, derivando, o que vai acontecer? Deriva em relação a t o lado de cá e deriva em relação a t o lado de lá. O que a gente vai obter? Quem é a derivada de z quadrado? Lembrando que z é função de t. É 2z dz dt. Né? Derivada de x ao quadrado, 2x dx dt. Derivada de y ao quadrado, 2y dy dt. Tudo bem? Daí, o que acontece? Eu vou simplificar tudo por 2 e esse cara cancela com esse e esse, né? Então vai ficar z dz dt vai ser igual a x dx dt mais y dy dt. E agora eu tenho que analisar, já tenho a equação que relaciona as taxas. Agora eu tenho que olhar para os dados do problema. Vamos lá. Quanto que é dx dt, gente? Quanto que é dx dt? 72 km por hora. É a taxa de variação de x em relação ao tempo. Isso aqui é 72 km sobre h. Quem é dy dt? 30 km por hora. Tudo bem? Agora, dzdt é quem eu quero. É isso que eu quero. Só que para eu responder quem é dzdt, eu preciso do z, do x e do y. Como é que eu vou descobrir? Como vocês fariam para descobrir z, x e y? Mas você precisa de pelo menos um deles, né? Na verdade, você precisa de 2 deles para descobrir o outro. Quem que você já tem aí? Dos 3, quais você já sabe quanto que vale? O x, quanto que vale o x? Quanto que vale o x? Vamos ver se vocês estão atentos. O x e o y a gente já sabe. Quais são os valores de x e y?
134? 144, né? 144. X é 144 e o Y é 60. Esse cara aqui, ó, é 144. E esse cara aqui, ó, é 60. Uai, professor, por quê? Porque eu quero a taxa de variação de Z em relação a T. Em que momento? Com 2 horas partindo daqui. E como a velocidade em que esse tamanho aumenta é 30 km por hora, depois de 2 horas, para cada hora ele aumenta 30 km. Então, depois de 2 horas, o valor de X é 60. Ficou claro? E depois de 2 horas... X não, desculpa, de Y. E depois de 2 horas, o valor de X é 144 km. Tá claro, gente? Tá? Vou anotar isso aqui, ó. Após 2 horas, temos que X vai ser 144 quilômetros e Y será 60 quilômetros. Daí, eu preciso agora calcular Z. E para calcular Z, eu uso Pitágoras. Porque eu já tenho X naquele momento, já tenho Y naquele momento. Para encontrar o Z é só usar Pitágoras. Tá bom? Então vai ficar Z ao quadrado é igual a 144 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Quando vocês fizerem essas continhas, se eu não me engano, o Z vai dar 156 quilômetros. Confirmem aí, tá? Fez sentido, gente, isso para vocês? Ficou claro? Tá bom? Estou olhando após 2 horas, tá? Após 2 horas, a partir do movimento inicial, X é 144, o Y é 60 e o Z vai ser 156. Então, substituindo, nós temos o seguinte, ó. Z 156 vezes dz dt, que é o que nós queremos, tem que ser igual a x 144 vezes dx dt é 72, y é 60, dy dt é 30. Tá bom? Então dz dt vai ser igual a isso aqui, 144 vezes 72 mais 60 vezes 30 dividido por 156, e quando vocês fizerem essas continhas aí, isso aqui vai dar 78 km por hora. Então, a velocidade com que a distância entre os carros está aumentando no instante t igual a 2 horas é de 78 km por hora. Ficou claro, gente? Esse é um problema mais interessante ainda, porque ele relaciona 3 variáveis. A gente dá 3 variáveis, tá? É mais legal ainda. Vou fazer o último. Esse é lá do Stuart também, tá? Esse é bem legal. Eu vou apagar aqui, porque eu vou precisar de bastante espaço. Oi, me chamaram? Diga. Ah, você está copiando? Tá, então eu vou apagar aqui mesmo. Vocês podem falar, gente. Quando vocês estiverem copiando, vocês podem falar que eu aguardo, tá? Deixa eu fazer a ilustração aqui. Oi. Diga, querida.
Você calcula o quadrado desse, soma, e depois você tira a raiz quadrada. Porque vai ficar z, vai ser igual a raiz quadrada do valor que vai estar aqui, que eu não sei quanto é. Tem que fazer essa conta. Dá 3.600 mais alguma coisa aqui. 144, tem que calcular isso aí. Tá? Aí você soma e tira a raiz. Vai dar 156, tá bom? Olha esse problema. Duas carretas A e B estão conectadas por uma corda de 12 metros. O tamanho dessa corda aqui, ó, é o que conecta as carretas, é 12 metros. Que passa por uma polia P, veja a figura. O ponto Q no chão está 4 metros diretamente abaixo de P e entre as carretas. A carreta A está sendo puxada para longe de Q, a uma velocidade de meio metro por segundo. A que velocidade a carreta B está se movendo em direção a Q, no instante em que a carreta A estiver 3 metros de Q? Então, essa corda aqui, ó, que liga as duas carretas, ela mede 12 metros. Essa carreta A, ela vem andando para cá a uma velocidade de meio metro por segundo. E eu quero saber qual é a velocidade com que essa carreta B vai se aproximar de quê? Tudo bem? Tá? Em que momento, quando a distância entre a carreta A e o ponto Q for de 3 metros. Então observe que eu estou falando dessa distância aqui, né? Eu vou fechar aqui, ó, porque a gente já percebeu, com certeza vocês já perceberam, que aqui nós temos um triângulozinho, né? Então eu vou chamar essa distância entre a carreta A e o ponto Q de x. E essa distância entre o ponto Q e a carreta B de y. E percebam que x e y são funções de t. Porque o tempo vai passando, a carreta A vem andando, então o tamanho, a distância entre A e Q vai aumentando e a distância entre Q e B vai diminuindo. Tudo bem? Então são funções de t. O que é esse meio metro por segundo? É a taxa de variação de x em relação a t. É a velocidade com que isso aqui está aumentando, tá? Então isso aqui, ó, é dx dt. Isso aqui é meio metro por segundo. Tá claro? E o que eu quero? Eu quero a velocidade com que o b está se aproximando de quê? Então eu quero dy dt.
Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Em que momento eu quero isso? Quando o x for 3 metros. Eu quero isso quando x, no momento em que o x for 3 metros. Bom, então vamos lá. Eu preciso de algo, alguma equação. Aqui vocês já perceberam que não são triângulos quaisquer, são triângulos retângulos. Então eu preciso de uma equação que relacione esses dois camaradas. Lembrando que esse tamanho mais esse tamanho dá 12 metros. Qual que é a equação que vocês acham que dá para a gente extrair daí? Vou fazer uma pergunta. Quanto que é só esse tamanho daqui para cá? 6? Por que 6? Aqui para um x qualquer. Se aqui é x, quanto que vale aqui? Lembrando que daqui para cá é quanto? 4. Então, daqui para cá vai ser quanto? Não, é. Por que vai ser 5? Esse aqui for 1,5, quanto que vai ser aqui? Vai ser 5? Não. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, olha só. Aqui é 4, aqui é x. Quanto que é esse lado? Isso vai ser a raiz de x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não é assim que a gente calcula por Pitágoras? Se aqui for a, ó, aí a gente faz a ao quadrado é x quadrado mais 4 ao quadrado. Então o a vai ser a raiz de x quadrado mais 4 ao quadrado. Não é isso? A gente faz? Tá bom? Com raciocínio totalmente análogo, aqui eu já vou anotar, ó, raiz de x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Com raciocínio análogo, quanto que vale esse tamanho? Raiz de y ao quadrado mais 4 ao quadrado. É a hipotenusa desse triângulo. Y ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pronto. Fez sentido isso, gente? Ficou claro? E quanto que tem que dar a soma desses dois caras? 12. Então, olha só. Temos o seguinte. Raiz de x quadrado mais 4 ao quadrado mais raiz de y quadrado mais 4 ao quadrado tem que ser igual a 12. Na verdade, faria mais sentido se eu puxasse esse triângulo, se essa linha tivesse aqui para o 4 bater tudinho, mas vocês entenderam, né? Tá. Ok, alguma dúvida, gente, até aqui? Já tem a equação que relaciona as duas variáveis. Eu vou derivar agora ela. Tá? Então, vou derivar do lado de cá em relação a t. Lembrando que x e y são funções de t. E do lado de lá. Vamos lá. Derivada daqui dá 0. Qual que é a derivada da raiz quadrada de alguma coisa? 1 sobre 2 raiz dessa coisa, não é isso? Só que pela regra da cadeia, vezes a derivada da coisa, tá? Então, bora lá. Deixa eu anotar aqui de novo. X quadrado mais 4 ao quadrado. Y quadrado mais 4 ao quadrado. De 12. Então vamos lá. Derivada da raiz disso é 1 sobre 2 raiz disso. Vezes a derivada do que está dentro. Qual é a derivada do que está dentro? Derivada de x ao quadrado, 2x dx dt. Não esquece que x é função de t, então tem que usar a regra da cadeia. Tá bom? Derivada de 4 ao quadrado, 0. Mais, vamos derivar outra raiz. Derivada de outra raiz, 1 sobre 2 raiz do que está dentro. Pela regra da cadeia,
vezes a derivada do que está dentro. Derivada de y quadrado, 2y dy dt. Derivada de 4 ao quadrado é 0. Isso tem que ser igual à derivada de 12, que é 0. Tudo bem? Dá para simplificar algumas coisas. Olha, isso dá para simplificar com isso, está multiplicando. Isso dá para simplificar com isso, está multiplicando. Tá? Então ficou x sobre raiz de x ao quadrado mais 4 ao quadrado dx dt. Eu quero quem? Eu quero dy, tá? Mais y sobre raiz quadrada de y quadrado mais 4 ao quadrado dy dt igual a 0. Tudo bem, gente, até aí? Eu vou pegar esse cara aqui e jogar para lá. Então vai ficar y sobre isso igual a menos, passo para lá negativo, menos x sobre raiz de x ao quadrado mais 4 ao quadrado dx dt. Observem, esse y que está multiplicando, eu quero dy dt, né? Esse cara que está multiplicando, ele não passa dividindo? Sim ou não? Então vai ficar assim, ó, dy dt igual a menos x sobre y, x sobre esse. E esse cara que está dividindo dy dt, ele não passa multiplicando? Certo? Então, vezes, eu vou colocar assim, para ficar bonitinho. Y quadrado mais 4 ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse que subiu para cá sobre esse, dx dt. Pronto. Já armei tudo bonitinho. Não precisava organizar desse jeito. Daqui já estava bom, tá? Só substituir os valores. Mas só para ficar bonitinho. Tudo bem? Agora eu tenho que olhar cada parcela daquela e ver se eu sei quais são os valores. Vamos ver. Quem que é dx dt? 0,5 metros por segundo. É a taxa de variação com que o x está aumentando em relação ao tempo. Quanto que é eu quero dy dt quando o x é quanto? 3. Perfeito. Eu quero quando o x for 3 metros. Tá bom? Agora olha só. Agora acompanha comigo. Presta atenção. Quando o x for 3 metros, essa raiz de x ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser quanto, pessoal? Vai ser 5. Porque agora eu vou ter um triângulo pitagórico. 3, 4, 5. Então isso aqui vai ser 5 metros. Tudo bem até aí? Agora, quando isso aqui for 5, quanto que vai ser isso aqui? 7. Porque esse mais esse tem que dar 12. Então isso aqui vai ser 7. 7 metros. Só falta o y. Ora, mas quando esse for 7, quanto que vai ser o y? Ó, aqui vai ser 4, aqui eu não sei, aqui é 7. Então vamos aplicar Pitágoras, tá? Eu quero esse y, aqui vai ser 7, aqui vai ser 4. Então aqui vai ficar 7 ao quadrado, vai ser 4 ao quadrado, mais y ao quadrado. Então 49 menos 16 vai ser o y ao quadrado, e portanto o y vai ser a raiz de 33 metros. Então aqui vai ser raiz de 33 metros. Tranquilo? Tá? Então, substituindo naquela equação aqui de cima, esses valores, nós vamos concluir o que nós queríamos concluir, tá? Então, substituindo, dy dt
será igual a menos x é 3, y é raiz de 33, essa raiz aqui é 7, essa outra raiz aqui é 5, e a taxa de variação de x em relação a t é meio. Vou escrever como fração que fica melhor, tá? Então isso aqui dy dt vai ser igual a menos 21 sobre 10 raiz de 33 metros por segundo. Pronto. Pronto. Então vai ser essa velocidade em que essa distância y estará se aproximando. Por que negativo? Porque esse tamanho está diminuindo, está encolhendo. Então o tamanho, quando x for 3, a velocidade com que isso vai estar diminuindo é aquela lá, menos 21 sobre 10 raiz de 33. Fez sentido isso? Tá bom? Difícil? Tem que treinar, né? Tem umas 60 questões, 70 questões disso lá para vocês treinarem lá no Stuart. Tá? Hoje a gente já resolveu bastante, tá? Eu ia fazer essa outra aqui, que também é lá do Stuart. Mostra aí para eles. Mas depois vocês tentem fazer essa daqui, tá? Numa quadra de beisebol, bem bonitinha também. Mas eu vou partir para o outro tópico, falar de aproximação linear. Tá bom? Esse é um tópico bem tranquilo. E eu não ia colocar na prova, inclusive a prova já estava pronta, né? Como eu falei, que ia ser sexta. Não ia estar isso aí na prova. Mas agora que nós temos tempo, pode ser que apareça, né? E é bem tranquilo. A ideia de aproximação linear, pessoal, é uma ideia que serve para a gente tentar aproximar valores de uma função próximo do ponto. Eu vou destacar um ponto e vamos supor que é difícil calcular o valor daquela função naquele ponto. Então, ao invés de eu calcular propriamente dito o valor da função no ponto, eu uso uma aproximação para esse valor. E essa aproximação vai se dar pelo valor da reta tangente ao gráfico da função, próximo daquele ponto. Essa é a ideia da aproximação linear. Na verdade, tem uma ideia mais geral que é a respeito de polinômio de Taylor. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas vocês ainda vão ouvir falar disso com certeza. Que esse é o primeiro caso de polinômio de Taylor, tá? E depois a gente pode usar polinômios de grau 2, grau 3, grau 4, grau que você quiser, tá? Para aproximar funções. Mas isso vocês vão ver depois, tá? Por hoje, aqui em C1 a gente vai falar apenas do primeiro caso, que é a aproximação linear. Então, vamos lá. Olha só. Considere que você tem uma curva derivável, f, e um ponto qualquer sobre ela. Esse ponto aqui que é um ponto P e F de P. Tá? Em seguida, eu vou considerar a reta tangente a essa curva nesse ponto. Isso a gente já sabe calcular, né? Nós já sabemos calcular retas tangentes ao gráfico de funções em um certo ponto do domínio dessas funções, né? Essa reta tangente é essa equaçãozinha bem aqui, que eu estou chamando de L, daqui a pouco você vai entender por que L, tá? Mas é como se fosse o Y. Y é igual a imagem de f no ponto P, valor da derivada no ponto P, vezes x menos P. Equação que a gente já conhece, tá? Qual que é a ideia? Se nós dermos um zoom mais próximo ali da região do ponto P, a gente pode começar a perceber que a curva ela fica cada vez mais próxima da reta tangente. Quanto mais você vai se aproximando do ponto, menos diferença você começa a perceber entre a curva e a reta tangente. Então, ó, se eu der mais um zoom, fica mais evidente ainda, pertinho do ponto, parece que já não tem mais nem diferença entre a curva e a reta. Agora imagina você fazer isso muito, muito, muito próximo do ponto, ou seja, lá no limite do ponto, né? Os valores vão ficando cada vez mais próximos, tá bom? E essa é a ideia da aproximação linear. Então a gente vai dizer que, dizemos então que a reta tangente é uma boa aproximação para o gráfico da função f. De fato, num certo sentido, dizemos que a função L, que é a função da reta tangente,
é a função polinomial de primeiro grau que melhor aproxima localmente a função f. Esse é o conceito do polinômio de Taylor, que vocês vão ver no futuro, tá? Então, não tem nenhuma função polinomial do primeiro grau que melhor aproxime essa função próximo do ponto T, do ponto P, do que a própria reta tangente ao gráfico da função, tá? Ou seja, eu vou poder aproximar os valores da função f pelos valores da reta tangente ao gráfico da função f. Isso próximo do ponto P. E aqui a gente sempre tem que ter em mente, pessoal, a ideia de proximidade do ponto, no limite do ponto, tendendo ao ponto. Então, próximo do ponto, isso funciona. Longe do ponto, isso não necessariamente vai funcionar. Tá bom? Então, essa é o que a gente chama de aproximação linear ou linearização da função. Linearizar uma função em um certo ponto, a partir de agora vai significar para a gente calcular a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto. Então, eu vou poder aproximar, onde é que eu posso apagar aqui? Eu vou poder aproximar aqui a função, o valor da função próximo do ponto, pela sua linearização, tá? Então, tem uma função aqui, y igual a f de x. A linearização dela é a equação, próximo do ponto P, é a equação da reta tangente ao gráfico dela no ponto. Menos P. E aí eu posso dizer que próximo de P vale o seguinte: eu posso aproximar os valores da função pelos valores da linearização dela, pertinho do ponto. Tudo bem? Alguma dúvida? Até aí? Olha esse primeiro exemplo, para ficar claro esse conceito. Considere a seguinte função seno de x. Primeiro, determine a linearização da função seno de x em torno de p igual a zero, tá? Em p igual a zero. Depois, utilize essa linearização para determinar uma aproximação para o seno de 0,1. Utilize uma calculadora para determinar o erro cometido. Obviamente, como nós estamos calculando, vamos calcular aproximações, existe um erro, não é o valor exato. Então é importante também, às vezes, a gente medir esse erro, tá? O erro relativo, o erro absoluto, etc. Então vamos lá. Nesse exemplo, a função em questão é a função f de x igual ao seno de x. E eu quero linearizar ela em torno de p igual a zero. Ou seja, eu quero encontrar a reta tangente ao gráfico do seno de x em x igual a zero. Tudo tranquilo? Tá? Então vamos lá. Para a gente calcular a equação da reta tangente, a linearização dela, eu preciso da imagem da função no ponto, ou seja, eu preciso do seno de zero, e preciso do valor da derivada da função no ponto. Então primeiro eu tenho que derivar a função. Essa é uma função bem simples, então eu consigo linearizar ela, né? Derivar ela. Derivada do seno, cosseno. Então a linearização dela vai ser f no ponto zero, ou seja, o seno de zero, mais valor da derivada no ponto P, ou seja, o cosseno de zero, vezes x menos p, x menos zero. Tudo bem? Então, essa linearização, quanto que é o seno de zero? Zero. Quanto é o cosseno de zero?
1. Então fica 1 vezes x menos 0, que é 1 vezes x, que é x. Olha só que bonito. Achei a linearização da função seno em torno de p igual a 0. O que isso significa? Significa que próximo de 0, eu posso aproximar os valores dos senos pelos valores de x. O seno de x pode ser aproximado pelo valor de x próximo de 0. Longe de 0 isso não vai funcionar, mas próximo de 0 sim. Ou seja, próximo de p igual a 0, o seno de x ele pode ser aproximado por x. Tudo bem? Então, no caso do problema, ele pediu para nós aproximarmos o valor do seno de 0,1. Ora, 0,1 está relativamente próximo de 0. Então, pode dizer que o seno de 0,1 vai ser aproximadamente o próprio 0,1. Tá bom? Vamos confirmar isso com uma calculadora? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Olha só, vou pedir aqui para ele calcular 0,1 seno, trigonometria, seno. Isso aqui está em grau. Peraí, deixa eu passar para radiano. 0,1 seno. Olha só, 0,0998. Está bem próximo de 0,1. Tudo bem? Se eu diminuir isso menos 1, dá um erro de... Opa! Dá um erro de 0,9... Não, está errado isso aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar esse histórico. Oh, Jesus Cristo. Tem que primeiro colocar o 0,1, né? Tá? Então dá igual. Ó, dá 0,9001665, etc. Tá? Então tá bem próximo esse erro aí. Tá bom? E quando a gente olha para a linearização, tá aqui o seno de x. Deixa eu colocar aqui o seno de x. E vou pedir para ele calcular a reta tangente aqui na origem, que é o ponto 0 e 0. Esse ponto, o gráfico dessa função, tá aqui, ó. Observe, quando a gente vai dando zoom, parece que vai se confundindo cada vez mais, né? O gráfico da função com a reta. Hein? Dando zoom aqui na origem, ó. Parece que já está sobreposto, um em relação ao outro. Né? É claro que não está. Não estão sobrepostos, né? Se a gente continuar dando zoom, a gente vai ver uma folga, uma diferença entre eles. Mas essa é a ideia forte da linearização. Você pode, próximo do ponto, aproximar os valores da função pelos valores da reta tangente a ela. Tá bom? Ficou claro isso? Tá? Então vamos resolver problemas. Qual que é a linearização da função 5x menos 2 em p igual a 2? Eu vou fazer essa e no final vocês vão ver como é engraçado o resultado que dá. E aí depois vocês vão se tocar. Ah, é verdade, só podia dar isso. Olha só. A função é f de x igual a 5x menos 2 e eu quero linearizar ela em p igual a 2. Vamos lá, linearização disso vai ser valor da função no 2. Qual que é o valor de f em 2? 5 vezes 2, 10, menos 2, 8. Mais. Valor da derivada no 2. Qual que é a derivada de 5x mais 2? 5. Vezes x menos 2. Não é assim a linearização?
tá? Essa linearização vai ser 5x menos 10 mais 8. Ou seja, 5x menos 2. Uai! Não deu a mesma coisa? Por quê? Porque a linearização de uma função afim é a própria função. A reta tangente ao gráfico de uma função afim em qualquer ponto do domínio dela é a própria função afim. Tudo bem? Então a linearização tinha que dar a mesma. Tá? Então quando a função é linear, a linearização coincide com ela própria. Então não faz muito sentido a gente linearizar uma função linear. Tá? Mas é só um exemplo para vocês observarem. Agora uma dessa aqui, ó, essa próxima, aí essa já é mais complicado. Vamos supor que hoje em dia, obviamente, nós temos calculadora, né, para calcular essas coisinhas. Mas vamos supor que a gente não tem uma calculadora. A gente quer calcular os valores aproximados da raiz cúbica de 0,95 e raiz cúbica de 1,1. Como é que a gente vai fazer? Então, olha só. Eu vou pegar a função f de x igual a raiz cúbica de 1 mais x, tá? 1 mais x, e vou linearizar ela em torno de p igual a 0. Tá bom? Vamos lá. Primeiro eu tenho que calcular a derivada, né? Vamos ver a derivada dessa função? Qual que é a derivada da raiz cúbica de 1 mais x? Eu posso escrever 1 mais x como a raiz cúbica de 1 mais x como 1 mais x elevado a 1/3, sim ou não? Certo? Então a derivada dela vai ser 1/3 vezes 1 mais x elevado a 1/3 menos 1 vezes a derivada de 1 mais x, não é assim pela regra da cadeia? Né? Isso aqui cai, diminui uma unidade, só que eu tenho que multiplicar pela derivada disso. Porém, a derivada disso dá 1, então não preciso multiplicar, tá bom? Mas se não desse 1, teria que fazer direitinho. Então isso aqui vai dar 1/3 vezes 1 mais x elevado a menos 2/3. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? Então já calculamos a derivada. O que a gente precisa agora? A gente precisa calcular o valor da derivada em qual ponto? No zero, que é onde eu quero trabalhar. Em zero. Isso vai dar 1/3 vezes 1 mais 0 elevado a menos 2/3. Bom, 1 mais 0 dá 1, 1 elevado a menos 2/3 dá 1, e 1 vezes 1/3 dá 1/3. Tudo bem? Alguma dúvida? Então já descobri o valor da derivada no ponto P. Falta apenas o valor da função no ponto P. Mas esse é fácil calcular, né? Isso aqui é a raiz cúbica de 1 mais 0, que dá raiz cúbica de 1, que dá 1. Então já tenho todos os dados que eu precisava para encontrar a linearização, né? Então essa linearização vai ficar assim, ó. Vou colocar de novo a formulazinha da linearização aqui, só para a gente ficar sempre lembrando. F no ponto, derivada no ponto, x menos o ponto. O ponto é 0. Então essa linearização vai ser f em 0 deu 1, mais derivada em 0 deu 1/3, vezes x menos 0, que é o ponto. Então a linearização daquela função vai ser x vezes 1/3 dá 1 mais x sobre 3. Pronto, ó. Essa é a linearização da função. O que significa isso? Que próximo de 0, eu posso aproximar os valores da raiz cúbica de 1 mais x
por 1 mais x sobre 3. E é muito mais fácil você calcular uma conta dividindo por 3 e somando com 1 do que você calcular uma raiz cúbica. Tudo bem? Ou seja, quais são os valores que a questão quer que a gente aproxime? Ele quer que nós aproximemos raiz cúbica de 0,95, né? Raiz cúbica de 0,95. Observem que 0,95 eu posso reescrever como 1 mais menos 0,05. Você concorda com isso? Sim ou não? Porque 1 menos 0,05 dá 0,95, certo? Ou seja, o x aqui que eu vou tomar para a função raiz cúbica é um x igual a menos 0,05, que está relativamente próximo de zero. Sim ou não? Então, ao invés de eu calcular a raiz cúbica de 1 mais menos 0,05, eu posso aproximar isso por isso. Então, eu vou aproximar isso por 1 mais x sobre 3, só que o x é menos isso. Então, 1 menos 0,05 sobre 3. Ficou claro? E isso aqui é muito fácil você calcular, né? Só dividir, subtrair de 1. Quando você fizer essa conta, isso aqui vai ser aproximado por 0,9833, etc. Ficou claro, gente? O outro é análogo, tá? Raiz cúbica de 1,1. Observem que 1,1 é nada mais, nada menos que 1 mais 0,1, que está próximo de zero. Então, isso aqui eu posso aproximar pela linearização, que é 1 mais 0,1 sobre 3. E quando você fizer essa continha, isso vai dar 1,0333. Tá bom? Aí depois você pode confirmar com uma calculadora se os valores das raízes cúbicas de 0,95 e 0,1 de fato se aproximam desses valores. Tá? Fez sentido isso para vocês? Tá bom? Essa é a ideia das aproximações lineares, tá? Na aula que vem, quarta-feira, nós vamos falar sobre diferenciais e regra de L'Hopital, que é uma outra ideia de aproximação, semelhante à ideia da aproximação linear que a gente está falando, tem até a ver também. E também nós vamos ver um significado para a notação de Leibniz, através de diferenciais, tá? Olha esses exemplos. Use uma aproximação linear para estimar esses números. Tá? Vou fazer uma, tá? Vou fazer a letra A. Eu quero um valor aproximado para o número 0,015 e elevado a menos 0,015 através de alguma aproximação linear. Então, como eu estou pedindo alguma aproximação linear, eu preciso primeiro de uma função. E preciso linearizar essa função em torno de um ponto, perto de um ponto. Certo? Qual que é a função que vocês acham que a gente precisa trabalhar? A função exponencial de Bézier, que é e elevado a alguma coisa. Então, eu tenho que trabalhar claramente com a função f de x igual a e elevado a x. Tá claro para todo mundo isso? Tá bom? E nós vamos linearizar essa função em torno de qual ponto, galera? Em torno de qual ponto? De zero. Isso aqui está próximo de zero.
Então, vou linearizar em torno de zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Então vamos lá. Primeira coisa, essa é boa porque a derivada dela é ela própria. Então a linearização dela em torno de zero vai ser o valor da função no ponto, mais derivada da função no ponto, vezes x menos o ponto. Então vamos lá. Valor da função no ponto é e elevado a zero. Valor da derivada no ponto é e elevado a zero. Vezes x menos o ponto, x menos zero. Tá? Então essa linearização vai ser e elevado a zero é 1. E elevado a zero é 1 e 1 vezes x menos zero é x. Opa, olha só que legal. A linearização da função e elevado a x em torno do ponto p igual a zero é 1 mais x. A reta tangente ao gráfico da função e elevado a x em p igual a zero é 1 mais x, x mais 1. Isso foi uma das coisas que lá no início do nosso curso, quando eu falei de funções exponenciais e logarítmicas, eu falei, olha, mais lá na frente, quando nós formos ver derivadas, nós vamos ver que a função exponencial de base e é a única função que quando a reta tangente ao gráfico da função no ponto p igual a zero, tem coeficiente angular igual a 1. Né? Por que isso? Agora eu estou respondendo por conta disso, tá? A linearização a ela, coeficiente angular aqui é 1, e porque também a derivada dela é ela própria. Tá? Ficou claro, gente? Significa o quê? Que próximo de x igual a zero vale o seguinte: e elevado a x pode ser aproximado por 1 mais x, ou x mais 1. Tranquilo? O que que isso significa? Significa que se nós queremos calcular e elevado a menos 0,015, como isso aqui está próximo de zero, então eu posso dizer que e elevado a x com esse valor próximo de zero é 1 mais o x, que é isso. Então 1 menos 0,015, que dá 0,985. Tudo bem? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Essa letra B aí, ó, eu quero uma aproximação para a raiz de 99,8. Quem que vocês acham que a gente vai usar aí? Qual que é a função que vocês usariam? F de x igual a quem? Esse é o momento mais importante da função, do problema. F de x igual a quem que você vai linearizar? E em torno de qual ponto que você vai linearizar? F de x igual a raiz de x. E em torno de qual ponto? De x igual a 100. Então você lineariza a função raiz de x em torno de x igual a 100. 99,8 está próximo de 100. Tudo bem? Tudo tranquilo? E aquele log natural ali? Qual é a função que vocês usam? Log natural de 1,05. Vocês linearizam qual função? Não está claro? Se não tiver, não tem problema não. É questão de treino apenas. Mas eu estou querendo calcular o log natural de um certo valor. Qual é a função que eu vou linearizar? Função log natural. Qual é o valor? 1,05. Então eu vou linearizar em torno de qual ponto? 1. Está próximo do 1. Acabou. É só fazer os cálculos. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Beleza. Foi bom estar com vocês. Um forte abraço e até quarta-feira, tá? Tchau.